E nessa fase da vida, a mulher também perde muito a musculatura, né? E é importante a gente ficar atento a isso também. Tá completamente ligado à nutrição, essa questão de não perder musculatura. A gente falou no outro podcast também, quanto mais a gente perde músculo, vai descompensando o organismo, você vai acumulando mais gordura, enfim. É uma fase que a mulher precisa ficar atenta a isso também. A massa muscular, ela é super importante nesse período da vida da mulher, e é importante a gente falar da perda que acontece na menopausa. E foi legal você ter perguntado isso, porque a gente fala muito de osteoporose, mas a gente escuta falar pouco de sarcopenia, né? Que é a perda de massa com perda de função da musculatura. Isso é super importante para ter melhor qualidade de vida, mais mobilidade, mais longevidade, envelhecer melhor. Mesmo né? porque a gente fala muito dessa questão, né? Às vezes a pessoa está com muita dificuldade para caminhar dentro do apartamento, ou ela tem dificuldade para levantar, para deitar, enfim, essas atividades do dia a dia acabam ficando mais complicadas quando a pessoa começa a perder essa massa. Com certeza. E aí entra também super importante o exercício físico, então assim como para a gente preservar a massa óssea, para a gente preservar a massa muscular, o exercício físico e a ingesta de proteína de maneira adequada. Então, a gente sabe que esses fatores alinhados, eles tendem a melhorar. Às vezes, a gente precisa de outras suplementações, mas no geral é isso. E uma coisa interessante também é que a gente vai vendo que com o passar do tempo ou com o envelhecimento, as pessoas vão comendo menos proteína do que elas precisariam. É muito comum até a gente perceber que a pessoa, quando ela vai ficando mais idosa, parece que ela vai perdendo a fome. Então, ela come menos, acho que um pouquinho de tudo, né? E o que eu percebo também é que muitas vezes, às vezes a pessoa ou ficou viúva e mora sozinha e não vai cozinhar para tantas pessoas como era antes, né? Os filhos saem de casa, enfim. Então, acaba fazendo lanches ou opções mais fáceis. Com mais idade ainda tem o problema da dentição, então para de comer carne às vezes. Então, a nossa oferta proteica tende a diminuir. E é ao contrário, a gente precisa ter atenção à ingesta de proteína, claro, olhando os níveis que aquele indivíduo pode, a depender se ele tem alguma disfunção renal, por exemplo. Mas deixar em níveis bons para que ele consiga manter uma massa muscular saudável. Muitas vezes precisa ser suplementada essa proteína ou consegue, lá no consultório, conversar com essa paciente e entender, olha, eu tenho dificuldade para comer carne vermelha, por exemplo. Então a gente tem que comer uma quantidade específica de ovo ou uma quantidade específica de outro alimento. Porque Sim. Essa compensação também tem que ser feita de uma maneira inteligente e com muito cuidado, né? Exato. A gente pode, sim, fazer pela alimentação ou também suplementação. Tem casos que a gente precisa suplementar a proteína. E aí também esses outros cuidados que você estava dizendo, função renal, se a pessoa é hipertensa, enfim, são muitos cuidados ali que precisa ficar atento, né? Principalmente se o paciente é diabético ou tem alguma disfunção renal. Que são doenças que muitas vezes acabam aparecendo ao longo da vida. Nessa fase, às vezes, que a pessoa está precisando... Sim. E lembrar, assim, muito para todo mundo da importância do exercício físico. Eu sei que ele se encaixa como um remédio em todas as fases da vida, e a gente falou isso. Mas ele é realmente super importante para a gente conseguir manter essa massa magra, né? Então, osso e músculo de maneira saudável. Fazendo exercício, você consegue desenvolver a musculatura, seja qualquer idade da vida. Exato. Ou mantê-la, que seja. No envelhecimento, a gente tem uma resistência anabólica, ou seja, é mais difícil a gente ganhar músculo no envelhecimento. Mas seria já muito interessante que a gente evitasse o catabolismo, evitasse essa perda de massa muscular. Claro que com um treinamento bem feito, acompanhado, uma alimentação equilibrada, é possível ganhar. Mas é mais difícil nessa fase da vida. Mas acho que, dependendo da fase da vida ali do paciente, mesmo que ele não ganhe, se ele manter aquela massa magra e não continuar perdendo, como acontece muitas vezes, a gente já tem um ganho bacana, né? Exato. E a outra coisa que a gente comentou mesmo também era o colágeno, que é uma coisa que a gente acaba perdendo, tendo que a mulher tem a flacidez, tem ressecamento da pele, né? Tem as questões de pele que a Flávia comentou aqui com vocês. Mas é importante a gente falar do colágeno, que muitas mulheres perguntam da suplementação de colágeno. Então, lembrar que o colágeno, o que ele é? Ele é uma proteína, e ele é formado por aminoácidos, né? E se a nossa ingesta proteica não está adequada, eu não consigo garantir que aquele aminoácido vá para a minha pele. Então, eu preciso alinhar alguns pontos. Então, eu tenho uma ingesta proteica adequada? Se sim, tenho queixas na pele? Então, assim, aí eu vou avaliar essa suplementação. E lembrar também das vitaminas que a gente até falou anteriormente, que participam da formação do colágeno. Então, como a vitamina C, o ferro, que também tem que estar em níveis bons,
para a gente poder fazer colágeno. Ou seja, se não tiver tudo muito bem reguladinho, às vezes você suplementa um tipo de vitamina ou um tipo de substância, essa substância não vai ser aproveitada pelo teu organismo porque faltam outros nutrientes e esse desequilíbrio acaba fazendo com que a paciente não aproveite aquilo que ela está suplementando. É mais ou menos isso. É importante, assim, para a gente ver se merece ou não a suplementação de colágeno, avaliar primeiro, o primeiro passo é avaliar a ingesta proteica. Para a gente ver para onde vai esse colágeno.